Bom dia, pessoal! Essa semana eu estarei aqui realizando uma série de videozinhos para auxiliar os pais com relação ao que é esperado para cada faixa etária da criança, no desenvolvimento da criança. Então, existem marcos que são esperados, em cada área que a criança se desenvolva ou que já esteja desenvolvida ao final de cada idade. Por que esses marcos eles são importantes? Porque assim, muitos pais eles costumam fazer comparações entre os filhos, né? E de repente, assim, cada criança, nós já sabemos que cada uma se desenvolve de uma maneira, umas mais rápidas, outras não. Porém, existe sim, assim, o que é esperado para cada idade. Nós precisamos ficar atentos, porque caso, a criança não esteja se desenvolvendo conforme o esperado, nós precisamos procurar, por exemplo, um psicopedagogo para fazer uma avaliação e estar desenvolvendo uma intervenção para auxiliar essa criança a desenvolver essas habilidades que ela necessita ser desenvolvida. Então, assim, hoje eu vou estar falando para vocês sobre o desenvolvimento da criança de 4 a 6 anos. Com relação ao aspecto motor, o que é esperado para a criança nessa idade? É esperado que ela consiga subir e descer escada, colocando um pé só em cada degrau. Por exemplo, a criança pequenininha, quando ela vai descer a escada, o que ela faz? Ela pula com os 2 pezinhos, né? A criança, na faixa de 4 a 6 anos, ela já consegue descer e subir escadas colocando apenas um pé em cada degrau. É esperado que a criança ela já consiga pedalar, que ela consiga arremessar uma bola, por exemplo. Então, esse é o momento que nós precisamos aprimorar a coordenação motora fina da criança. Por que a gente precisa desenvolver essa coordenação motora fina? Que é o que vai ajudar a criança ela vai contribuir no desenvolvimento da escrita. Também é necessário exercícios de grafismo, que esses exercícios eles são, vamos dizer assim, executados a partir do movimento de pinça da criança. No aspecto cognitivo, o que a gente pode esperar no aspecto cognitivo da criança de 4 a 6 anos? Que é a criança que se encontra na fase pré-operacional. É uma fase de egocentrismo, de falta de reversibilidade. Então, a principal característica, ela está ligada ao pensamento. Por exemplo, ela começa a compreender noções matemáticas, de soma, de subtração. Vou dar um exemplo simples outro dia, né? Eu comprei 4 macarrõezinhos lá em casa. E a minha filha queria, né? E eu falei para ela que não tinha mais, porque ela gosta. Mas sim, a gente sabe que não é saudável, então eu não gosto de ficar fazendo para ela. Falei para ela que não tinha mais. Ela simplesmente falou assim: mãe, mas a gente comprou 4. Eu comi 1 e minha irmã 1. Então sobrou 2. Então, nunca ensinei matemática para ela, mas é algo que já é esperado para a idade dela, conforme a vivência, da criança, se espera que eles consigam fazer essas operaçõezinhas simples. Por exemplo, eu tenho uma bola e minha irmã tem uma bola. Nós duas temos 2 bolas aqui em casa. Então, são coisas simples que é esperado, para o cognitivo da criança de 4 a 6 anos. Com relação ao afetivo, a criança, ela experimenta importantes sentimentos, que irão criar a sua identidade sexual nessa idade. Então, a criança, ela se espelha muito nos genitores, atividades indicadas para a criança nessa idade. Exercícios de socialização, de coordenação motora fina, que vai acompanhar o desenvolvimento da escrita. E também recursos como música, leitura, contação de história, que também vai ajudar no desenvolvimento da linguagem da criança, É muito importante lembrar que para compreender, assim, a escrita, a criança ela deve ter desenvolvido a função simbólica, do pensamento, vamos supor, a coordenação motora fina, a escrita, ela é desenvolvida a partir do brincar. Por quê? Para a gente formar indivíduos críticos e não indivíduos que são simplesmente reprodutores de modelos que são oferecidos para ela. Com relação à autonomia, gente, essa é uma das partes mais importantes desse vídeo. Com relação à autonomia, se espera que uma criança
de 4 ou 5 anos, o que ela pode fazer sozinha? Ela pode, por exemplo, arrumar a cama, ela pode colocar a roupa na máquina, ela pode guardar a roupa no guarda-roupa, ela pode guardar parte da louça, ela pode ajudar a pôr a mesa, ela pode tirar pó da casa, regar as plantas, ela pode separar o lixo. Então, é muito importante que os pais ajudem essa criança a desenvolver autonomia em casa, para que depois essa criança não tenha problemas quando não estiver no ambiente familiar. Eu já citei em outro vídeo, um exemplo da criança quando chega na escola, que às vezes ela não consegue abrir a bolsa sozinha, ela não consegue tirar o material do estojo, ela não consegue organizar o seu material. Na hora do lanche, ela não consegue abrir o pote, por exemplo, do que ela leva o lanche. Então, são coisas simples que os pais precisam ajudar as crianças a desenvolver em casa essas habilidades que irão auxiliá-las, tá bom? Eu espero ter ajudado. Esses são simples exemplos, existem outras coisas que são esperadas, mas assim, eu procurei gravar um vídeo simplesinho para que possa estar auxiliando mesmo esses pais a entender o que é esperado para a criança nessa faixa etária. Se você tem alguma dúvida, ou se você acha que meu filho não desenvolveu tal habilidade que ela citou ali, procure uma psicopedagoga para fazer uma avaliação, para que a gente possa estar fazendo uma intervenção e auxiliando, o seu filho aí a desenvolver essas habilidades que são esperadas para a idade dele, ok? Tenham todos um bom dia.